Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a escrita da narrativa de ficção científica. Então, aqui é o texto produzido pelo aluno, tá? Aqui o que vai valer é a sua ideia, é a sua criatividade. Então, primeiro você observa a proposta que está sendo pedida, tá? A proposta que está sendo pedida, dá uma olhada assim no que está exigindo, se é uma ficção científica mesmo, tá certo? Então, tenha o cuidado, porque de repente pede uma narrativa policial. Aí, nesse caso, tem que observar o pedido, tá bom? Quanto à escrita da narrativa de ficção, você tem que observar os temas. Então, com certeza, tem que ter base na ciência, não é? É a fantasia a respeito da ciência. Você tem que usar uma linguagem científica, ou pelo menos racional, tentar provar através de conceitos científicos, e os temas, dentro daqueles temas, invasões extraterrestres, viagens no tempo, criaturas especiais, retrofuturismo, não é? Que é a visão passada sobre o futuro, a lembrança dessa antecipação, temas pós-apocalípticos, guerras espaciais, a distopia do mundo, não é? Que é aquele mundo, aquela realidade dentro daqueles, a realidade desses personagens, superposição, não é? Superposição certo ou errada, criador e criatura, ambientações futuras. Todos esses temas estão dentro da ficção científica. Aí, lê a proposta que está pedindo, para não ter fuga, não é, do que está no pedido, e aí você vai para o seu texto. Vai usar toda a sua imaginação e vai escrever. Aí, aqui está a fonte, não é? Aí vem, escrita da narrativa de ficção científica. Na escrita da narrativa de ficção científica, seu texto deverá, obrigatoriamente, ser caracterizado como uma narrativa de ficção científica, ou seja, ter uma base científica, ter pelo menos alguns dos elementos citados, não é? Que eu já disse, viagem no tempo, guerras espaciais, supercomputadores. Então, tem que ter algum elemento com base na ciência, né? Um elemento com base na ciência, né? Conter os elementos que devem estar presentes em uma narrativa de ficção científica. Esses elementos, aqueles termos científicos, né? Os termos científicos ou racionais, que têm a ver com ciência. E apresentar a estrutura textual do gênero narrativo de ficção científica. Então, o gênero já sabe, não é? Então, é uma história contada, não é? O tempo pode ser o tempo futuro, não é? Um retrofuturismo, pode ser um tempo futuro, não é? Pode ser também uma ambientação passada, civilizações pré-históricas, medievais, surgimento de mundo, pode ser também esse tema, tá? Mas o gênero, aí tem que ser a história em si, essa história é contada num determinado tempo, né? Tem que ter personagens, né? O espaço, o lugar onde acontecem os fatos, tá? À medida que você for contando, então esses personagens, eles se encontram num determinado lugar e tem que ter o enredo, não é? Então, personagem, tempo, espaço, o enredo e
Todos os elementos que nós já trabalhamos da narrativa. Sim, e o narrador, tá? E o narrador. Esse narrador, ele pode ser narrador em terceira pessoa ou narrador personagem, tá certo? Aí você vê quanto ao pedido, se você, vamos dizer, se você pode contar como sendo um observador, que é o narrador observador, ou você pode fazer parte da história sendo personagem. Então, essa estrutura do gênero, não é? Que você vai trabalhar, isso sem fugir da fantasia a respeito da ciência, né? Porque se é ficção, é fantasia. Mas, como tem termos técnicos, racionais, com base na ciência, aí vira científica. Aí, caracterização e elementos da narrativa da ficção científica. A narrativa de ficção científica se baseia em escrever sobre mundos fictícios e imaginários, normalmente apresentando cenários alternativos. Tá? O tempo se estabelece no futuro e é bastante comum que os personagens sejam cientistas, pesquisadores, estudiosos, em suas buscas inquietas. Então, é um cientista tentando provar um fato, é um pesquisador numa linha de pensamento, de descoberta, de curiosidade. E o estudioso também, não é aquela ambientação noturna, não é, do estudioso procurando chegar a uma descoberta de um enigma científico, né? Essas buscas inquietas. Então, tudo isso dentro da imaginação do narrador, tá? Procurando, colocando o narrador em busca dessas respostas, né? Ele sendo cientista, ele sendo pesquisador, um estudioso, tentando provar lá a sua tese, a sua ideia que você está defendendo. Os elementos presentes na narrativa da ficção científica são, então, escolhe o narrador, não é? O tipo de narrador, não é? Narrador pode ser do tipo observador, então você pode observar os fatos e narrar, contar todos os acontecimentos num determinado tempo e também num espaço, né? Você pode estar, sei lá, no centro da Terra, você pode estar em outro planeta, enfim, coisas ligadas, elementos ligados à ciência. E o personagens também você cria dentro da história, seus personagens, tá certo? Pode ser seres inteligentes, superdotados, estudiosos, pesquisadores, médicos, tá bom? Gênios, tudo isso. E o enredo é a história, não é? É como o fato que você vai contar, tá certo? Aí vem agora a estrutura textual do gênero narrativa de ficção. Veja, você já tem os personagens, já tem o lugar, você já escolheu o narrador. Agora você parte para o texto, que é o enredo, tá certo? O enredo propriamente dito. Então, o enredo, a sua história, você começa com uma apresentação. Aqui você pode começar por um personagem, pelo espaço. Não tem uma ordem certa, tá? Então, essa apresentação pode ser da sua criatividade. De repente, você já apresentou algum fato aqui da sua história, ou personagem, ou lugar, aí vai acontecer um fato novo, ou seja, vai acontecer uma complicação. Dentro dessa complicação, acontece algo novo, que é a complicação, vai já surgir o conflito dentro dessa complicação.
Então, aconteceu um fato novo e aí as coisas se complicam. Vamos dizer, você está numa nave, de repente você perdeu o contato com a Terra. Aí já começou o conflito. Aí você vai já escrevendo o problema, não é? A ser resolvido pelos personagens. Né? Se você está fazendo parte dessa narrativa, você é personagem. Se você só está observando, contando os fatos, então você só conta sem participar, tá certo? Agora, dentro dessa complicação, acontece aquele momento de maior tensão, um momento perigoso, um momento de maior tensão. Esse momento de maior tensão é o clímax, tá? Essa parte aqui que está dentro desse conflito, acontece isso. Então, de repente, você perdeu o controle da nave, enfim. Aconteceu o quê? O que poderia acontecer com você? A nave caiu, ou você chegar em outro planeta, enfim. Foi um fato novo, é o clímax. Aí, dependendo dessa complicação e desse clímax, vem o desfecho. Aí você vai terminar a sua história, o que aconteceu no final, como vai ser o seu final, você escolhe, né? Se morreram, se conseguiram sobreviver, se conseguiram consertar a nave, enfim, você vai criar. Essas ideias são suas, tá bom? Quanto mais imaginação, quanto mais criação, melhor, tá bom? Aqui é a estrutura, tá, do enredo. Aqui é o seu enredo, é a sua história. Começa com uma apresentação, acontece um fato novo, que é a complicação. Dentro dessa complicação vem todo o conflito. Aí, nesse conflito, acontece um fato, assim, extraordinário, que é o clímax, é o momento de maior tensão. Dependendo de tudo isso, aí vem o final, que aí você também é ideia sua, esse final. Aí vem 5 dicas para escrever uma narrativa de ficção científica. Olhe para as grandes perguntas sem respostas, ou seja, para a sua imaginação. Então, o que você poderia imaginar assim de resposta para uma grande pergunta, entendeu? Então, aí é criatividade sua. Quanto mais criativo, melhor. Então, você escreva sem julgamento. Às vezes, o aluno ele perde de escrever porque ele só escreve o que as pessoas vão gostar ou não, entendeu? Você tem que observar a sua criatividade, o que você tem na sua imaginação, sem julgamento, sem medo de errar. Tá? Quanto mais criativo você for, melhor, tá certo? Porque redação é criação, tá? É ficção, é invenção. Aí, por que não ouvimos ainda que existem outras civilizações inteligentes fora do planeta da Terra, fora do planeta Terra, né? Então, são perguntas que você vai fazendo assim, não é? E essas respostas é o que você vai escrevendo, tá? Por que não ouvimos ainda que existem outras civilizações inteligentes fora do planeta, né, do nosso planeta Terra? E o que vai acontecer no final do universo? Então, é sua imaginação. O que é que você acha que pode acontecer? Como será o final, o apocalipse, né? E assim por diante. Então, quanto mais perguntas você fizer assim, dentro do tema da ficção científica, mais ideia você tem para escrever. Quanto maior e mais insolúvel a questão, é menos provável que a sua resposta vai ser refutada em pouco tempo. Então, você refutar é você afirmar o contrário, ou desmentir, ou negar, ou não aceitar, ou rejeitar. Então, você vai discorrer sobre essas ideias. Para que haja uma refutação, um ato de
rejeitar, é necessário que haja o uso de um argumento válido e que consigam comprovar da ou não aprovação, tá? Da aprovação ou não. Então, esse refutar é esse questionamento que você faz, tá? É você discorrer sobre essa sua ideia, tá? A ideia de rejeitar, de desmentir, de não aceitar, certo? Agora, uma vez que você chegar à sua própria resposta para um grande enigma cósmico, então poderia criar uma história a partir dela. Então, quando a essas perguntas surgiu o enigma e você conseguir decifrar esse enigma, achar uma resposta para o enigma, nesse caso, o enigma cósmico, se tratar desse tema, ou se tratar de outros temas, de superposição, certo ou errado, enfim, o que você está escrevendo, tá bom? Então, poderia criar uma história a partir dela. Então, a partir dessas respostas, você vai criando o seu texto. Todo mundo adora uma grande e audaciosa história, desde que seja bem escrita. Aí a maneira como você vai colocar no papel é que você tem cuidado, tá bom? Então, no primeiro momento, você faz um rascunho. Aí você escreve à vontade, sem medo de errar, escrevendo rápido para as ideias não sumirem, assim, não fugirem. E aí, depois que você escreveu o seu texto, você procura escrever assim, muito, muito mesmo, além do que foi pedido, número de linhas. Depois que você escrever, aí você vai reler, vai cortar o que você achar, né, que é desnecessário, e vai também prestar atenção àquela parte da gramática, né, da ortografia, dos acentos, tudo. E aí você, depois que cortar, aí você vai passar a limpo o seu texto, tá certo? Então, escrever é só você se dedicar, é só você sentar e procurar imaginar, tá? E procurar imaginar, e aí você vai escrevendo. Quando se está escrevendo, de repente as ideias somem, assim, não tem mais o que escrever. Então, o que é que você vai fazer? Você vai reler o que você escreveu. Quando você relê, aí a ideia vem, tá certo? Então, essa é uma boa dica. Então, não fica parado, preso, procurando aquela palavra certa, muito tempo, não. Faz assim, a ideia sumiu, relê. Não sabe por onde começar? Releia a proposta. Quando você relê a proposta, aí as ideias vão surgindo assim, que você pode escrever à vontade mesmo. Aí depois você corta o que não, o que você achar que não é importante, você corta e aí você vai e passa a limpo o seu texto. Aí vem, continuando ainda aí as dicas para escrever uma narrativa de ficção científica. Imagine uma nova descoberta científica ou tecnológica. Com certeza, não é? Se o tema está dentro dessa ficção científica, aí tem que ser algo ligado à ciência, à tecnologia, a algo racional, tá bom? Com conceitos e uma linguagem dentro do científico aqui, tá bom? Ou seja, aqueles temas que nós já falamos várias vezes. Invasões extraterrestres, viagens no tempo, criaturas especiais, guerras espaciais, aqueles seres, não é, gênios, cientistas, aqueles temas assim. Não é difícil imaginar uma nova descoberta científica, como, por exemplo, desenvolver uma extensão radical de anos de vida. Pronto, você pode, na ficção pode, tá certo? Então,
tudo na ficção científica, desde que você prove com argumentos ali dentro do seu texto, tá? Então, você conseguiu provar ali, argumentar ali, pronto, a ideia é válida. Mas não é importante ser, mas é importante ser um processo que funcione, ou seja, que você tenha condição de provar. Você tem argumentos para provar aquela ideia sua radical, tá certo? Vamos ver mais. Dizer o óbvio, tá? Então, o óbvio é você não fugir, assim, não se distanciar muito da sua ideia, não é? Se você está escrevendo sobre robôs ou coisa assim, então continuar com aquela ideia, sem aquela fuga total. O mundo está cheio de fatos óbvios, que todo mundo tenta fingir que não são reais. Ainda existirão pessoas que viverão para ver o fim da era do combustível fóssil. Então, são ideias que você tenta provar. As calotas polares estão derretendo mais rápido do que muita gente esperava. E assim por diante. Em ficção científica, há muitas maneiras de falar sobre fatos desconfortáveis e estranhos, sem ficar enfadonho ou difíceis de se engolir. Você pode escrever uma narrativa com um protagonista lutando em uma guerra por água no futuro, por exemplo. Então, está dentro da ficção científica, tá? Contanto que você prove aí que o homem é capaz, se você estiver falando do homem, ou do ser, ou do robô, tá bom? Então, o personagem aí é seu, a ideia é sua. Você que cria, você que inventa, você que discorre aí as ideias à sua maneira, tá certo? 5 dicas para escrever uma narrativa. Continua. Pense em uma consequência não óbvia de um avanço tecnológico ou científico e se concentre nela. Veja bem, aquela história do Frankenstein. Então, quem diria que um médico, um cientista, um estudioso poderia criar uma pessoa, um ser, um homem, em laboratório? Então, pense em uma consequência não óbvia, né, de um avanço tecnológico ou científico e se concentre nela. Então, essa descoberta, não é, esse algo inédito que você vai tentar provar que é possível e você tenta ser plausível. Então, você tenta chegar bem próximo da realidade, tá bom? Com fatos científicos, tá bom? Se as pessoas tivessem implantes cerebrais que lhes permitissem entender qualquer linguagem humana, viajaríamos mais? Já pensou esse implante cerebral? Então, se você for escolher uma coisa assim, você justifica como foi feito isso, com termos científicos, tá? Então, um médico, um cientista, um estudioso é capaz, né? Então, você vai ser esse personagem, tá? Haveria mais comércio internacional com esse implante? Menos guerra? Pense em todas as possíveis consequências de uma nova tecnologia. Em seguida, escolha uma das menos óbvias para construir sua história em torno dela. Ora, bem menos óbvio seria um implante cerebral, né? Porque até hoje não foi possível, né? Esse implante cerebral aqui. Até que tem implante de outros órgãos, mas do cérebro ainda não foi descoberto. Ou eu não sei, de repente descobriram e eu não estou sabendo. Também tem isso, né? A ficção científica, como ela é baseada em inventos de tecnologia, então tem muita gente trabalhando nesses temas e
e de repente descobriu, ou está aí à beira da tecnologia, e eu estou por fora aí da situação. Mas se você conseguiu escrever sobre isso, melhor, tá vendo? Uma das ideias menos óbvias, né? Outra dica aí. Pense em algo que você costuma acreditar e imagine se fosse verdade. Então, como a imaginação, não é, nossa, é fértil, então você vai imaginar, né? Você vai imaginar, né? E aí você vai escrever como se fosse uma verdade, porque não é plausível, então você tem que justificar com conceitos, com argumentos, né? Como se fosse verdade. Então pense em algo que você costumava acreditar e imagine se fosse verdade, né? Então é boa a ficção porque já está dizendo ficção, invenção, né? Invenção. Quanto mais criativo você for, melhor. Então, todos nós temos crenças que já descartamos ao longo dos anos. Escolha uma crença que você usou como segura, que tem sido refutada, refutada assim, discordada, entendeu? Por alguém, negada, rejeitada, não aceita, afirmar o contrário, tá? Então, pensa numa que tem sido refutada por eventos recentes ou que você superou por algum motivo. Tente imaginar um universo onde essa crença é comprovadamente verdadeira. Esse universo é o seu universo, tá? É o mundo que você cria na sua história. Então, pense em alguma coisa comprovadamente verdadeira. Ou então, projete em um personagem a mesma crença e tente criar uma história em torno disso. Vamos dizer que você não discorda, que você discorda, mas o seu personagem pode muito bem aceitar. Então não é você, é o personagem, tá certo? Então ficção é isso, é criação, invenção, imaginação. Então você não pode ficar tão distante da realidade, né? Porque você está provando ali por meio da ciência, né? Então é com base numa realidade. Ora, se esse implante cerebral, se já alguém já falou nele, quem sabe se não tem estudos aí comprovando já, e sei lá, com a tecnologia, enfim. Aí você tem que prestar atenção o que está pedindo dentro da proposta, e aí dentro da sua proposta você vai escrever, tá? Aí não tenha medo de escrever, escreva à vontade, observando essas dicas e o estudo naturalmente, né? Porque tem que ter base na ciência, fantasia a respeito da ciência, e dentro desses temas, não é? Ela tende a ser plausível e use termos racionais, científicos. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.